esses dias, semana passada, uma irmã me relatou um sonho e essa irmã me falou da angústia que estava sentindo em declarar aquele sonho, né, para mim. Não vou entrar nos pormenores do sonho, né? Quando teve esse sonho, eu comecei a orar ao Senhor, até imaginei que fosse uma questão pontual, né? Cheguei até a falar com o irmão, mas quando fui orar ao Senhor, o Espírito de Deus me falou que não era algo pontual, era algo que estava acontecendo na igreja de Jesus Cristo e algo que estava desagradando o Espírito de Deus, né? Fui orar ao Senhor e ele me mostrou que isso estava acontecendo muito em nossos lares, tá? E não só nos nossos lares, mas também em reuniões com ímpios, onde nós estamos perdendo a oportunidade de testemunhar e glorificar o nome do Senhor e mostrar o quanto Ele nos fez santos. Eu quero falar sobre ingestão de álcool, meus irmãos, por parte dos crentes. Por parte dos crentes, né? É um assunto polêmico, né? Eu sei disso. Peço muita graça ao Espírito de Deus para trazer essa carta pastoral para vocês, porque como vocês sabem, e eu já falei aqui, não há um só versículo na Bíblia que diga assim: a ingestão de álcool é pecado, dessa forma. Não há. Não há essa clareza, essa ordem. Mas há muitos outros versículos que vão apontar para questões delicadas com relação ao pecado, tá? E quando o Espírito ministrou ao meu coração, me trouxe clareza daquilo que ele queria falar com a sua igreja, eu comecei a me perguntar, sabe? Eu disse: meu Senhor, como é que eu apresento isso para a igreja, né? Não existe um versículo dizendo não faça, mas também não encontramos nenhuma indicação. Uma só, aliás, existe uma. Lá na segunda carta, se não me falha a memória, de Paulo a Timóteo, eu não lembro se é a segunda ou é a primeira, Paulo vai dizer assim: Timóteo, goteje umas gotinhas de vinho na sua água, pois você tem um problema aí no estômago. E como a água não tinha a pureza que temos hoje, né? Não tinha os processos que nós temos hoje, a pureza alta da água, os processos do vinho eram de mais pureza até do que a própria água. O apóstolo vai instruir Timóteo a gotejar um pouco de vinho dentro da água para que aquela úlcera que ele tinha não o afetasse tanto. É a única vez em toda a palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, em que há uma indicação para que alguém consuma álcool. Toda a palavra de Deus, todo o restante, eu vou citar aqui alguns versículos, elas vão mostrar as contraindicações do álcool, os seus perigos, os seus riscos. Eu vou deixar para ler os textos no final, mas eu quero primeiro pontuar aqui 3 coisas, né? Primeiro, por que estamos discutindo isso no meio do corpo de Cristo? Se um dia grande parte de nós foi resgatado desse vício, por que deveríamos aceitar que voltar a consumir algo que já me aprisionou é aceitável? É a primeira pergunta que nós podemos fazer. Irmãos, aquele que traía, o texto diz, não traia mais, não é assim? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que era violento, não seja mais violento, se arrependa dos seus pecados. Eu fico imaginando se a gente tivesse a tolerância com outros pecados que nós temos com álcool. Você imagina o esposo chegar para a esposa e dizer assim: minha filha, eu lhe traí tanto. Agora que Jesus me curou, eu vou trair você só um pouquinho. Só uma traidinha de nada. Não vai fazer mal. Isso parece muito estranho quando a gente coloca do lado, quando a gente faz o paralelo. Mas quando é para o álcool, a gente não pensa assim. A gente pensa que Jesus resgatou, que eu estou curado, estou sarado e agora eu posso voltar a tomar socialmente. Se alguém aqui já teve problema com o consumo de drogas, cocaína, né, ou maconha, você já imagina
a luta que foi para você abandonar esse vício. E aí depois de um tempo, Jesus te cura, aí você diz, não, mas agora eu vou dar só um taquinho só para relaxar. Agora eu vou fumar uma maconhinha só eu e minha esposa aqui dentro de casa. Porque não tem nenhum problema. É só um pouco. É isso que a gente faz quando a gente fala de álcool. A gente diz, não, mas é só um pouquinho. É socialmente. Não tem nenhum problema ao fazer isso. É só para nos deixar mais tranquilos e relaxados. Você que tinha práticas desonestas, roubava, você jamais vai voltar a aceitar em si mesmo que você roube um pouquinho só. Mas quando é com álcool, nós aceitamos essa ingerência dos nossos desejos. Segundo ponto. Por que nós estamos discutindo isso? Se a lei humana, se os homens, se os ímpios dizem que um único copo de vinho, bebida muito apreciada pelos cristãos, já é suficiente para mexer com nossos reflexos. E há duras penas por conta disso. A legislação atual não permite que você tome uma só taça de vinho. Porque se você tomar, você irá, com certeza, se cair numa blitz, você vai ser punido. Você vai sofrer uma apreensão da sua carteira. Você vai pagar uma multa grandiosa. E se houver sinistro com pessoas feridas, você pode ser preso. Você pode ser preso. Porque fica configurado, né, praticamente dolo. Porque você estava sob o efeito de álcool ao dirigir. Por que nós estamos discutindo isso? Se a própria legislação criada por homens ímpios de trânsito condena. Quando foi que nós nos tornamos tão tolos e menos santos do que os padrões do próprio mundo? Por que crentes estão usando a ingestão de álcool para apimentar suas relações com suas esposas? Como se fosse um material estimulante ou pornográfico. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que a ingestão de álcool, ela altera o libido, tanto do homem quanto da mulher. E alguns estão usando isso como uma forma de apimentar a relação. Por fim, por que decidimos ignorar todos os alertas das Santas Escrituras, que apesar de não proibirem, alertam para seus perigos? Isso não é suficiente para nós? E eu quero ler alguns textos aqui. Efésios capítulo 5, versículo 18, conhecidíssimo de todos nós. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gênesis 9, 21. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e aí o texto continua, vou cortando aqui. Romanos 13, 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. O apóstolo Paulo coloca a bebedeira no meio de tudo isso aqui, é o pecado do mesmo jeito. Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tem mais um monte de versículos aqui, numa pesquisa rápida, eu encontrei 36 versos. Rapidamente, sem ser profundo. Aí você diz assim, pastor, mas eu tomo, só que isso não me afeta. Eu queria que os vídeos que eu pedi aí para o pessoal da comunicação fossem postados. Fica com o dedo aí em cima, filho, porque eu vou pedir pausa, tá? Um homem, pode pôr, de 95 quilos, ao ingerir uma taça de vinho, dá um pausa aí, tem 0,2 gramas de álcool, e ele já está, isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é ciência, tá? Ele já está no primeiro estágio da embriaguez. Funções complexas do nosso cérebro já começam a ser comprometidas. Agora, dá o play, vamos fazer um teste para 3 tacinhas de vinho, 3. Um homem de 95 quilos, tomando 3 taças de vinho, ele já está no terceiro, dá uma pausa, filho. Ele está com 0,61 gramas de álcool, 6 horas
para o corpo dele eliminar todo o álcool consumido. 6 horas, tá? E ele está no terceiro estágio da embriaguez. Habilidades motoras são afetadas. São 3 tacinhas. 3 apenas. Pastor, eu não sinto. Vou dizer por que você não sente. Porque você já está tão habituado a beber que isso não lhe afeta mais tão rapidamente. É isso que faz o álcool viciar, é isso que faz o cigarro viciar, é isso que faz qualquer droga viciar. O primeiro consumo vai lá para cima as sensações. Depois perde a eficácia. Numa mulher, tem um outro vídeo, né? Na mulher a coisa ainda é pior. Numa mulher de aproximadamente 70 quilos, quando ela ingere uma taça de vinho, ela está ali já no segundo estágio da embriaguez, tranquilidade e músculos relaxados. 3 horas para eliminar todo o álcool do corpo. Próximo, pode dar play. Mesmo teste com 3 taças de vinho. 9 horas, quase 10 horas, mais de 9 horas e meia, para eliminar todo o álcool, e ela já está no 4º estágio, que é onde alguns apresentam, é claro que isso não é todo mundo, mas de forma genérica, tendência à agressividade. Eu quero que os irmãos entendam, meus irmãos, eu não sou juiz de ninguém aqui, mas faz parte do meu ofício pastoral não deixar pecá-los em paz ou ficar na ignorância. Eu quero, no dia que o Senhor me chamar, não ter deixado de pregar nada para vocês. Eu sei que eu tenho falhas, eu tenho, pode ter certeza disso. Mas como mestre, como professor, que todo pastor tem que ser, todo pastor é mestre, é professor, eu não posso me omitir de deixar de ensinar nada para vocês. Amém? Então, meus irmãos, eu vou dar uma dica, vou dar um conselho. Pergunte ao Espírito Santo. Se você não está pecando, pergunte. Eu já contei aqui, numa quarta-feira, há uns meses atrás, faz mais de ano já, eu contei a minha experiência, que não necessariamente é a sua, mas eu tive coragem de chegar para Deus e perguntar: Senhor, eu estou desagradando o Senhor ao tomar essa taça aqui junto com minha esposa? E ele me respondeu. Talvez você não está tendo coragem de perguntar porque você já sabe a resposta. Então, eu peço a você, não seja negligente com o seu chamado, não seja negligente com a sua santidade, não seja negligente com a educação dos seus filhos. Se você precisa esconder dos filhos o que você faz, está errado. Se você está, ainda hoje, os filhos são menores, é fácil ludibriar, é fácil enganar, é fácil dar um perdido neles. Mas quando eles estiverem numa fase adolescente mais complicada, você não vai ter nenhuma moral para dizer: não faça, porque você faz. Quem está entendendo? Eu peço ao Espírito Santo de Deus e digo a você: pergunte para ele, porque certamente ele vai te responder. Amém? Assim, terminamos o pastoral de hoje.